Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Laboratório Dr. Décio. Hoje o vídeo está num formato diferente, a gente está aqui num formato de podcast e a gente tem o prazer aqui de receber hoje Dr. Décio Elias, que é o fundador do Laboratório Dr. Décio, doutora Ana Cristina, que está ali na nossa equipe também, faz parte da direção junto conosco. E assim, hoje o modelo do podcast é um modelo um pouquinho diferente, né? O modelo do vídeo, perdão, é diferente. E hoje a gente quis trazer aqui os bastidores do que acontece no laboratório, como todo o propósito do vídeo que a gente faz, que é orientar vocês, mostrar para vocês a importância de fato que o laboratório pode ter no dia a dia de vocês, como pode contribuir positivamente. Então hoje eu trouxe mais gente aqui hoje, tive o prazer de receber eles, para a gente conversar aqui e tirar realmente dúvidas, falar sobre curiosidades, enfim. O nosso propósito aqui é aproximar vocês do laboratório, tá certo? Então continue aqui nesse vídeo que vocês vão ver muito conteúdo interessante, muita curiosidade. Estamos trazendo gente com mais de quanto? De experiência com o laboratório? Mais de 50 anos. Mais de 50 anos já tem, né? Então temos uma autoridade altíssima aqui para falar de laboratório, para falar de exame para vocês. E assim, continuem conosco que tem muita coisa boa para mostrar para vocês. E vamos andar, né? E tem eu também, que você já me conhece, não me apresentei aqui também nesse vídeo, mas você já me conhece há muito tempo aqui das redes sociais e do YouTube. Beleza? Pessoal, vamos lá falar um pouquinho de laboratório para o pessoal. E o nosso intuito, assim, de trazer aqui hoje, numa primeira reflexão aqui, é trazer o contexto aqui para o pessoal, para que serve o laboratório, qual que é, de fato, a utilidade do laboratório. Então, eu também vou opinar sobre isso, mas eu queria deixar para vocês, vou pedir para o Dr. Décio começar aí a falar isso, já tem mais de 50 anos de laboratório, de todo mundo que está aqui é o que mais tem propriedade para falar isso. Então fala um pouquinho, depois a Ana Cristina fala e a gente comenta. Fala, para que serve? Obrigado pela oportunidade. Eu vou falar, obviamente, do meu laboratório. Do laboratório Dr. Décio. Exato. Nós temos aí 41 anos de existência e estamos crescendo. Graças a Deus, inovando tanto na metodologia de ensaios, como também na gerência de ideias, tá? Isso aí. O laboratório Dr. Décio, posso falar com toda propriedade que mudamos toda a experiência de laboratório. Nós inovamos o laboratório de análises clínicas. Trouxemos um outro conceito, na realidade, de Trouxemos um laboratório de conceito, exames. redefinimos o conceito de análises clínicas. Pois é. Parece que é até uma pergunta boba e simples, né? Mas para que serve o laboratório? O laboratório, a maioria das pessoas podem achar assim, não, vou para o laboratório para fazer meu exame. Né? Só que o laboratório vai muito mais além de só fazer o exame. Né? O laboratório ele traz informação para o paciente. E o laboratório Dr. Décio, mais especificamente, De uma forma mais incisiva. tem uma forma mais incisiva e mais especial de trazer essa informação para o paciente, né? Que é importante. Ana Cristina, é essa redefinição de análise clínica que eu estou falando. A coisa também bem mais abrangente do que a grande maioria dos laboratórios no Brasil. A grande percepção que as pessoas têm de laboratório, na realidade, é aquela percepção de que ele vai colher o sangue, né? Você que está me vendo aí, a percepção que você tem de laboratório, o conceito, é o lugar onde eu vou colher o sangue e depois vou pegar um resultado para uma finalidade específica, mostrar ao médico, enfim, ir para algum lugar. Normalmente é essa percepção que as pessoas têm. O objetivo da nossa reflexão e até dessa pergunta aqui é mostrar para vocês que o laboratório não é só isso, sabe? O laboratório tem, além disso, né, principalmente nós que operamos ali no laboratório Dr. Décio, conseguimos te entregar uma experiência associada a esses exames. Não é só exame, sabe? É informação, é direcionamento, é triagem. Então é muito importante que as pessoas tenham a percepção de que o laboratório não é só aquele lugar para dar um suportezinho para a pessoa.
O laboratório, vocês que operam também junto com a gente aqui a experiência para o cliente, o laboratório pode muitas vezes ser um lugar de transformação. Um lugar de onde a pessoa vai identificar alguma coisa que ela nem sonhava. Por isso que a gente está aqui, para encurtar esse caminho, entender, fazer vocês entenderem a importância que o laboratório pode ter, encurtando esse caminho. Sabe? Você pode ir para o laboratório, você pode procurar o laboratório a qualquer momento, porque além de exame e resultado, a gente consegue te entregar experiência, te entregar informação, a gente consegue te ajudar a entregar a solução. É a questão do acolhimento também, entender a dor do paciente, né? Não ser somente, estou aqui, quero fazer exame tal, e a gente entrega um resultado, né? Mesmo que seja de qualidade, mas não é só isso. O paciente, ele é muito além dos exames que ele faz no laboratório. Sim. É importante a gente entender que a gente entende, isso está na cultura, está na essência do nosso laboratório, a gente falar sobre entrega de resultados de fato para a pessoa. Não é, quando a gente fala resultado, não é um resultado de papel, é um resultado de ajudar a resolver um problema, ajudar a resolver uma dor. Então, essa percepção sobre o que é laboratório, colher sangue e pegar resultado, realmente é uma percepção comum. Mas eu estou aqui para te falar que o laboratório ele consegue te entregar muita, mas muita informação. Eu vou até jogar aqui esse assunto para vocês. Numa conduta, por exemplo, eu vou exemplificar. Numa rotina normal, né, para fazer o espectador aqui entender. Numa rotina normal, que você tem um paciente que, sei lá, ele está com um problema, está com uma dor para resolver. O caminho normal, naturalmente, seria ali no médico, o médico pedir os exames, aí depois ele vai no laboratório, paga pelos exames, aí depois ele volta no médico, e aí depois talvez vai na farmácia ou não, e lá no final ele pode sair curado ou não, correto? Esse é uma rotina normal. E assim, a gente, bom, iniciando com você, né, que Dr. Décio, mas eu também chamo de pai, começou com você, pai, lá muitos anos atrás, onde você identificou, né, que o grande déficit que as pessoas tinham não era de profissionais ou de empresa em específico. Isso todo mundo já tem uns montes por aí. O principal que você identificou, fala aí, compartilha conosco aí, para a galera entender. Bom, no final dos anos 80, meus meninos estavam pequenos ainda, e eu resolvi redefinir o meu papel perante a sociedade guanduense, né? Eu vi nessa mudança, nessa redefinição, até uma possibilidade de crescer financeiramente, crescer de tamanho o laboratório. E eu aproveitei a brecha que eu percebi até então, naquela época, da falta de informação que as pessoas que procuravam serviço de saúde eram atendidas, iam aos médicos, faziam os exames, compravam remédios, as suas patologias eram resolvidas, mas as pessoas ficavam totalmente sem informação, né? Então, eu resolvi aproveitar essa deixa, entrar nessa brecha. E até então, de 30 e tantos anos para cá, a gente tem entrado eticamente nessa área, informando aos pacientes sobre as reais condições que as pessoas estão. Então, você considera que, de fato, o sucesso que o laboratório do Dr. Décio teve até hoje, e continua tendo, e crescendo, e perpetuando esse tipo de entrega, você considera que o sucesso foi principalmente baseado, claro, que na experiência do cliente, mas na palavra informação? Sim, a correto? Palavra informação. Informação. Eu chego a dizer que no nosso laboratório, o produto principal não é o exame, e sim a informação. A entrega, verdade, a entrega de informação. E assim, eu falo com muita gente sobre isso, o poder de fato da informação e como o laboratório, principalmente o laboratório Dr. Décio, né, e eu falo de uma forma generalizada, mas é o laboratório Dr. Décio, o que a gente conhece, né, que você está falando do nosso laboratório. Mas o que eu percebo é que essa percepção que as pessoas têm de fazer exame e pegar resultado, quando a gente entrega isso que você falou, informação,
a pessoa se identifica demais, porque tem as mesmas necessidades que 30 anos atrás as pessoas tinham necessidade de informação e continuam de informação, porque as pessoas querem experiência, as pessoas querem resultado, triagem, direcionamento. E também encurta o distanciamento entre o profissional e o paciente, né? Porque até hoje ainda existe muito esse distanciamento. Sim. Né, que o paciente ele vai em algum local e é aquele atendimento distante, né? Igual eu falei no início, não tem aquele acolhimento do profissional da saúde ali, né? E eu acho que das chaves do sucesso é isso também, porque o nosso paciente ele entende que a gente não é distante deles. Sim. Né? Eles têm essa facilidade de acesso. Exato. Exatamente. E assim, essa facilidade, tudo isso, quando a gente coloca isso na mesa, o plano que a gente faz é o seguinte: historicamente, você vai saber dizer melhor que eu. Antigamente, quando não se tinha muito acesso a médico, a clínicas, a hospitais particulares, normalmente as pessoas recorriam aonde? Qual local? Normalmente era... Bom, lá nos idos, anos 70, início da década de 80, 70% das consultas médicas eram realizados na farmácia. Na farmácia. Uma coisa Exatamente. impressionante. 70% dos atendimentos, as necessidades de atendimentos em saúde eram realizados nas farmácias comunitárias, né? Então, meados dos anos 80, eu trouxe essa experiência para dentro do laboratório. Exato. E é isso que eu falo muito em praticamente todos os vídeos. Muita gente, popularmente no dia a dia, ele conta assim com diversos apoios. Farmácia, até hoje, as pessoas contam com o apoio da farmácia. As pessoas contam com o apoio, por exemplo, hoje de nutricionista. As pessoas contam com o apoio do médico. As pessoas contam com o apoio de uma clínica. Até de gente que mexe com chá, raizeiro, essas coisas. Pessoa... E naturalmente, parece que culturalmente, não estou falando das pessoas que não são atendidas, eu não estou falando das pessoas atendidas pelo laboratório Dr. Décio. Eu estou falando das pessoas que não são atendidas e não conhecem isso que a gente faz. Porque ela não tem o laboratório como um aliado no começo. Entende? Então, o que eu quero te falar aqui, diretamente para você, é: contem com o laboratório como aliado, laboratório Dr. Décio como seu aliado, para te ajudar, direcionar, achar uma solução para uma dor. Da mesma forma que a galera vai na farmácia, vai no raizeiro, vai no cara que faz o chá, aquelas pílulas malucas, vai não sei aonde, você pode contar com o laboratório com um serviço de excelência. Dr. Décio Elias aqui agora, meu pai, acabou de falar. O grande lance que as pessoas precisam chama-se informação. As pessoas precisam de triagem, direcionamento, saber como está o estado de saúde. E eu pergunto para vocês, qual que é o local, o estabelecimento de toda essa rotina de saúde que mais produz informação sobre cada paciente? Eu vou puxar a sardinha. Claro que é o laboratório. Claro que é o laboratório. Mais de 80%, quase 80%, né, digamos assim. Percentual muito grande das decisões médicas são após resultados de laboratório. Exames laboratoriais. Isso é uma verdade absoluta. Absoluta, que não tem como negar. Isso é um fato, né? Consegue entender como que o laboratório consegue contribuir positivamente para a pessoa? Basta você procurar. Você está com um problema? Está com algo que você não consegue identificar? Tem dificuldade em algum tipo de triagem, alguma coisa? Começa pelo laboratório. Procura a gente. A gente está aqui para fazer a diferença. Então, está entendendo agora que laboratório serve para um montão de coisa que realmente você achava ou nem sabia? Não é mesmo? Não é verdade? Perfeito. Quantas pessoas... Fala aí, doutora Ana Cristina. Quantas pessoas são ajudadas, quantas pessoas são esclarecidas, quantas pessoas são direcionadas dentro do laboratório? Nossa, muitas. Muitas pessoas por dia. A gente tem experiência com um paciente que fala, nossa, às vezes a pessoa mais simples, nossa, menina, você me ajudou demais, porque eu não entendo nada disso aqui, né? Então, o nosso diferencial é exatamente isso aí. O paciente, ele pode ser do mais simples até a pessoa que tem mais conhecimento, que ela vai sair de dentro do laboratório sabendo exatamente, talvez não em termos científicos, mas vai saber exatamente o que está acontecendo com ela. A gente explicou exatamente o que a gente fez de exame para esse paciente aí, né? E
melhor do que qualquer coisa você sair de um serviço que foi prestado para você, sabendo o que você fez, entendendo o que aconteceu ali, né? Você puxou um assunto muito legal, porque eu acho assim, a grande maioria dos usuários que pagam por um serviço de saúde, seja laboratório, seja raio-x, seja exame de imagem, seja médico, seja nutricionista, seja farmácia, a maioria deles paga por isso e sequer sabem Não por sabe. isso. Tem pacientes, vocês sabem também que vocês atendem. Tem pacientes que tratam há 20 anos de colesterol e você pergunta pro cara, o que é colesterol? Não Ele sabe. Ele não sabe falar. Quais que são os riscos que o colesterol oferece? Não, eu tomo remédio, tenho uns 20 anos. E a Tá. bem da verdade também, há, há 20 anos atrás, esse tipo de informação que a gente passa aos nossos clientes eram informações que alguns profissionais tentavam bloquear, não permitir que nós dessemos essa informação aos pacientes, né? Então, essa nossa redefinição de laboratório passou inicialmente por um período de batalha, de Muita objeção, resistência. objeção, resistência, que graças a Deus conseguimos romper. É basicamente assim, às vezes, para o pessoal entender, nada mais é, né? Claro que não é tão simples assim, mas nada mais é de que, se você comprou um serviço, se você pagou pelo serviço, meio que obrigatoriamente você tem que ter explicação desse serviço, né? A gente está explicando aquilo que a gente vendeu para o paciente, aquilo o paciente ele entende que há necessidade daquilo para ele, e isso aí é meio que óbvio, né? Para a gente, assim, é meio que óbvio isso, né? Porque isso que você está falando faz muito sentido, porque o paciente, além dele ser um paciente, é um consumidor. Sim. Ele é um consumidor, ele está pagando pelo serviço. Então, isso não chega a ser somente um diferencial. Isso não chega a ser somente uma entrega de experiência. Isso também faz parte, a gente acredita, a cultura é tão forte nossa que a gente acredita que isso tem que fazer parte do serviço de laboratório. E nesses 40 e tantos anos que eu estou aqui na nossa região, eu passei por algumas situações em que beirava a coisa surreal, né? Tipo, eu não quero que o meu cliente dê informação. Então, aconteceu situações de eu falar, o seu cliente, essa pessoa, esse indivíduo, ele é seu cliente no seu consultório. No meu laboratório, ele vira meu cliente. Exatamente. Ninguém é detentor da Isso, saúde de ninguém. Esse é o fato. Ninguém é detentor da tua saúde. Você tem que procurar onde você é mais bem atendido, onde você fica satisfeito, onde você tem experiência. Esse é o ideal. Independente de qual seja o tipo de profissional. Esse é um insight bacana que você deixou aqui. E aí, pessoal, eu vou engatar aqui agora o segundo tema, né, que é um tema que pode ser até polêmico, né? Vamos ouvir a opinião de todo mundo. É que uma pergunta, né, que talvez o público em si não faça, né, mas é uma percepção que as pessoas têm. Então, eu vou jogar essa pergunta aqui para a gente discutir sobre isso. Laboratório é tudo igual? Claro que não. Claro que É não. óbvio que não, né? Mas como que a gente pode falar isso de uma forma que quem está assistindo ali do outro lado consiga entender que laboratório não é tudo igual? Bom, tudo igual é uma farmácia, tudo igual é uma sapataria, uma padaria. Eu estou falando tudo igual, os produtos são os mesmos. Os produtos são os mesmos, né? Falam de pirona numa farmácia é o mesmo da outra, né? Você pode ter um sapato, você pode ter uma sapataria muito bonita e uma menos bonita, mas o produto lá é o mesmo. Mesma coisa a farmácia. Você pode ter uma farmácia extremamente bonita, moderna, mas o remédio lá é o mesmo que tem na outra. Exatamente o mesmo. Já a atividade de laboratório de análise clínica é uma atividade que envolve um outro componente, que é o componente da confiança, Exatamente. né? A confiança faz parte, está na grade de necessidades. Então, assim, então não é igual, né? Uma atividade de análises clínicas, ela é composta pela confiança que um determinado cliente tem naquele laboratório específico.
né? A não igualdade não é só esse lado também não, né? Um laboratório oferece um serviço e o outro oferece outro serviço, mas com aparências e atitudes totalmente diferenciadas, né? Voltando ao velho, a coisa que nós estamos falando da informação, né? Então não é tudo igual, nada é igual. Isso aí tá Não se alinhado. pode, inclusive, nem comparar preços. A atividade de laboratório nas clínicas, ela está fora desse espectro de vamos equiparar preços. Preço. Exatamente. Não está fora. Até porque a confiança, ela nasce de um serviço de qualidade, de uma entrega de qualidade, certo? Então, assim, ele puxou essa questão de preço, né? Que não dá para equiparar preço. Você pode até equiparar um preço, como ele falou, de uma dipirona no lugar X e de um lugar Y, porque é exatamente a mesma dipirona. Agora, laboratório... Laboratório tem vários fatores que individualizam cada empresa, Sim. cada laboratório. Laboratório é diferente. Laboratório precisa de N fatores e, principalmente, qualidade, que envolve muitas coisas para ter qualidade. Muito além do exame. Exato. Né? Muito além do exame. Eu costumo dizer sempre assim, e eu uso muito esse exemplo com outras pessoas, outros donos de laboratório, que assim, o exame ele tem uma importância, certo? O remédio ele tem uma importância. Tudo tem, um produto tem uma importância, um tênis, um sapato, igual você falou, um pão na padaria, tudo tem uma importância ali, a sua importância. Mas a diferença, o que vai determinar a sua escolha, o que está em questão aqui é se laboratório é tudo igual. O que vai determinar a sua escolha, né, por um laboratório ou outro, não deveria ser o preço, tá? Por quê? Porque que estão falando que é muito individualizado. Então, quando eu vou falar com as pessoas, é o seguinte, quando você for determinar algo, não é somente pela importância do produto. Exame é importante em qualquer laboratório. Remédio é importante em qualquer farmácia. Quando você for determinar, não vá somente pela importância dos exames, mas sim pela raridade da entrega. E isso o laboratório Dr. Décio sabe fazer com excelência. Perfeito. E aí, nasce aqueles... A doutora Ana Cristina está mais envolvida do que eu num CRM, né, que é um atendimento digital, o balcão digital do laboratório, que é muito efetivo. Essas coisas. E assim, o que existe, né, você está aqui para não me deixar mentir, os nossos colaboradores também sabem. E assim, o que acontece? É o famoso leilão de preço. Eu aprendi essa palavra com você. Leilão de preço no WhatsApp. O cara manda uma foto de um pedido, ou da necessidade de alguns exames, tira uma foto e manda para 10 laboratórios diferentes. Aquele onde faz R$5 mais barato, ele escolhe, porque é R$5 mais barato. E aí, eu comecei a entender que o problema, na realidade, não é o consumidor que é muquirana, que é pão duro. É porque a percepção dele é como se o laboratório fosse tudo igual. É uma coisa cultural. É cultural, a percepção por exemplo, dele. Vamos colocar um exemplo aqui também, prático, para as pessoas entenderem. Vamos supor que eu fosse fazer hoje uma cirurgia plástica. A gente sabe que cirurgia plástica não é algo baratinho. Não é baratinho. Né? Mas hoje, qualquer mulher que for fazer uma cirurgia plástica, óbvio, as pessoas elas precisam ver as necessidades dela. Mas o ponto de partida sempre é a qualidade da entrega da cirurgia plástica que aquele médico ou médica vai realizar ali no corpo do paciente. Né? Então, o laboratório, assim, as pessoas não têm muito essa consciência, mas o laboratório é exatamente isso. O exame ele vai dizer exatamente como é que está a qualidade da sua saúde para você fazer essa cirurgia plástica, entendeu? Exatamente. E aí tem gente que chega e quer fazer um pré-operatório por R$10. Mas olha só, eu não julgo. Não, mas você é uma que tá questão me vendo, cultural. eu não julgo. Né? Além da questão cultural, não tem o aumento do nível de consciência. E a gente está aqui para isso. O nosso projeto, as nossas publicações na rede digital, as nossas publicações aqui mesmo no canal do YouTube, tudo que a gente faz dentro do laboratório, né? Não necessariamente na frente de uma câmera ou no digital, mas o que a gente faz dentro do laboratório é para mudar a sua percepção, que laboratório realmente não é tudo igual.
E eu não te julgo. Se você fazia isso até agora, a partir desse momento a gente tem um compromisso. Você vai avaliar outras coisas além do preço, porque laboratório não é tudo igual. Exatamente. Certo ou não é? E aí, né, falando de laboratório, não é tudo igual, vamos começar a fazer o que a gente faz com excelência, que é realmente impactar positivamente na vida das pessoas. Então, quando a gente idealizou, né, esse podcast que se chama Papo de Laboratório, esse podcast, a gente pensou nisso com duas coisas. Trazer essas curiosidades, essas informações para vocês sobre laboratório de fato, e também trazer temas que vão ser relevantes no seu dia a dia, né? E aí a gente escolheu 2 temas muito importantes hoje, então continua aqui nesse vídeo, você vai ter muita informação aqui direcionada, que talvez não te faça, não tenha parado para refletir, talvez pode até ter sido óbvio, mas o nosso propósito é aproximar o laboratório de vocês, tá certo? Então, o primeiro tema que a gente vai jogar aqui é um tema meio polêmico aí, né? A galera tá usando. Então, assim, qual que é o que a gente vê, que a gente consegue ajudar as pessoas no dia a dia? Tá chegando o verão, né? O verão começa quando mesmo? Já começou, não? Meados de Não, dezembro. acho que é meados de dezembro, nem dezembro, sei. 20, 15 de dezembro, mais ou menos. O verão tá começando. É que aqui no Guandu é verão sempre. Aqui é verão, calor, mormaço, quentura, é 4 estações. Mas quando tá chegando o verão, normalmente as pessoas têm a tendência a ter uma urgência, né? Para emagrecer, para cuidar da saúde e tal. Chega no verão, aquilo que você não fez durante 11 meses, você quer fazer no dezembro para chegar na praia, bonitinho, magrinho, enfim, legal. E aí a galera tá enfiando a cara no Monjaro. A gente sabe, tá? Quando eu falo enfiando a cara, eu não estou julgando, tá? A medicação, ela tem um efeito legal, tá? Ela tem um efeito legal. E o ideal é que se faça isso, no Monjaro, com acompanhamento médico, né? Com todo o acompanhamento de exames laboratoriais, beleza. Isso é o ideal. Mas a gente sabe que, na grandíssima realidade, na maioria das pessoas, isso não acontece. Eu tenho propriedade de falar dessa questão de Monjaro, né? Eu já fui usuário de... Você já usou com acompanhamento. Com acompanhamento. É porque, na verdade, não adianta você comprar... Não estou falando nem para a questão do resultado, não. É porque você tem que entender, se você tiver um acompanhamento de exames, que você tem que entender o que é aquele medicamento, que é um medicamento, o que ele faz com o seu corpo, por que você emagrece, como que funciona o emagrecimento dele. E a gente vê, assim, as pessoas usando meio de forma... Compra uma canetinha. Porque emagrece vamos ver o mesmo. que dá. Só que, assim, você tem que entender como é que tá a sua saúde primeiro, se você pode usar isso ou não, né? Você tem que ter seus exames laboratoriais em dia para saber se aquela caneta vai te fazer mal ou não. Porque emagrecer vai com certeza. E a saúde, como fica depois, né? Exato, exatamente. E se tem algum ouvinte escutando essa conversa, o Laboratório Dr. Décio está aqui para dar esse apoio. É isso aí. É o que eu falei mais cedo, a gente estava conversando mais cedo, eu falei. Cara, a realidade é o seguinte, a maioria das pessoas não procura atendimento médico. Seria o ideal? Seria o ideal. Procurar um atendimento, acompanhamento, fazer seus exames regularmente, acompanhar com o nutricionista. Esse seria o ideal. Mas a gente sabe como diversas outras coisas, a pessoa se automedica, compra eles com atravessador e tal, e tem muita gente que está fazendo isso. Então não adianta eu ficar aqui com hipocrisia falando, você está errado. Cara, primeira ajuda. Estamos nós aqui do laboratório falando para você com propriedade, tá? Pelo menos faz os exames. Pelo menos faz os exames de laboratório. A gente está aqui para te ajudar a entender se você está. Por que eu estou falando isso? O Monjaro, eu não vou entrar tecnicamente nesse assunto, mas o Monjaro é uma medicação que, na maioria das pessoas, e principalmente usando errado, vai sentir muita fome. Então, a pessoa emagrece porque não come, de fato. Esse é o detalhe. A pessoa emagrece porque não come. Então, na verdade sim, mas não sente, né? Eu estou falando assim, sem acompanhamento, sem não sente, né? A fome. Não sente fome, porque não come. Não come porque não sente fome. Então, o que acontece? Qual que é o gancho que eu quero fazer com vocês? Imagina se você já está com algum problema, já está anêmico, já está com a falta de vitamina, já está com intolerância à glicose, uma resistência à insulina, enfim, você já está com algum problema e começa a fazer uso disso. Do nada. De qualquer forma, né? Então, no mínimo
que você deve fazer, o mínimo, porque realmente a gente sabe, é natural, o procedimento, ele é caro, não é um procedimento barato. E eu não estou falando que tem que ser barato, é uma responsabilidade enorme da equipe, dos profissionais, tô falando. Mas a gente está aqui para falar de realidade. A grande maioria toma 100. Então, o mínimo que você deve fazer são os seus exames iniciais. Os exames de laboratório de sangue para ver se você está bem, pelo menos isso para ver se você está bem, para começar a tomar isso. Não que eu esteja aqui incentivando o uso sem acompanhamento, mas a gente já sabe que acontece, é fato. Entende? Então, eu acho muito interessante, até conversei com a Ana Cristina antes aqui, e assim, o nosso propósito sempre é ajudar vocês, sempre é aproximar vocês, entregar uma experiência, entregar resultado, entregar, de fato, uma ajuda, né, para resolver. Isso é uma dor, isso é um problema. E aí, a gente tem, assim, sempre a ideia, procurando alguma solução para te ajudar, a gente pensou assim, cara, se essa pessoa pelo menos fizer os exames, será legal, mas quais exames deve fazer? Então, foi pensando nisso que a gente está criando aqui vamos chamar de quê? Perfil Monjaro? Perfil, o que nós vamos chamar isso aí? Perfil verão? Perfil glutidas. Perfil glutida. Pode ser também, né? Então, assim, a gente vai fazer um perfil Monjaro, um perfil glutidas. Até porque, assim, por uma questão lógica mesmo, né? Pelo menos os exames de sangue, até porque você não vai investir, não é barato uma caneta de Monjaro, mesmo que seja de referência, compre de atravessador, enfim, não é algo barato. Tem resultado? Tem, mas é caro. É caro. Aí você vai fazer um investimento desse sem saber como está a sua saúde. Você vai usar 2, 3 canetinhas ali e depois vai reganhar seu peso todo de novo. Por quê? Você não entendeu como estava a saúde. Você não entendeu por que você ganha peso dessa maneira. E fora os riscos. E mais graves, fora os riscos. Os mais graves são fora os riscos riscos da saúde. de desenvolver deficiência. Porque a pessoa não Porque come, vai comer parar menos, de absorver vitamina, minerais importantes, isso aí, proteína, entendeu? É isso aí. Então, o que a gente fala é pelo menos antes e, se possível, durante. Né? Se possível, durante. E eu tenho propriedade para falar, hein? E aí, a gente pensando normalmente numa solução para vocês, que é evidente que muita gente já está usando ou está procurando agora no momento uma solução dessa, que na minha opinião talvez não seja a melhor solução, né? Mas o que eu estou falando é o seguinte, você pode ter um apoio. Lembra que eu falei ali, agora há pouco? Cara, se você não tem por onde ir, não tem recurso, não tem para um negócio igual o Monjaro, igual outras coisas, outros problemas de saúde, cara, começa pelo laboratório. Procura o laboratório. Tenha ele como um aliado. Tenha ele como uma escolha. Igual você escolheria farmácia, o atravessadorzinho, o raizeiro. Tenha um laboratório como um apoio. A gente que está lá dentro, na verdade, a gente parece que é meio óbvio falar isso pra gente, né? Mas desde quando a gente publicou que isso era um projeto que a gente está fazendo aqui, é realmente para você que está assistindo entender que você pode ir até o laboratório. E o laboratório que eu falo aqui, laboratório Dr. Décio. Né? Claro. Porque, o que a gente acabou de falar? Laboratório não é tudo igual. Certo? Então, se você está aí com um projetinho de verão, de urgência, vai tomar um Monjaro sem acompanhamento, sem fazer atividade física, sem uma alimentação balanceada, no mínimo, meu amigo ou minha amiga que está assistindo, faça o seu perfil Monjaro, faça os seus exames de laboratório antes disso, tá certo? É bom deixar claro que a gente aconselha as pessoas ter um acompanhamento do profissional médico. Exato. Claro, sem dúvida. Exato. Sine qua non. Não, eu tô falando Mas realidade, como nós assim, conhecemos a realidade desse país e desse povo brasileiro, a gente coloca o laboratório como um apoio mínimo, na realidade. Exato. E durante o laboratório, durante o que a gente faz, muitas vezes a gente consegue te ajudar a tomar uma decisão que impede de que você tenha um problema enorme ali na frente. Sim. Quando você começa pelo laboratório. Entende? Então, estão entendendo como tudo está se conectando? Eu falei sobre para que serve, já mudamos um pouquinho a sua mentalidade sobre o laboratório. Já falamos também sobre o laboratório, se é tudo igual. A gente viu que não é tudo igual. Né? O laboratório não é igual a loja de geladeira, que você vai lá no mesmo local e compra a mesma geladeira de diferentes lojas, né? O mesmo produto. O laboratório é muito diferente, principalmente nós, do laboratório Dr. Décio. E aí eu estou te falando desse assunto do Monjaro, que a gente quis trazer aqui nesse podcast hoje aqui, né? E não deixa de ser papo de laboratório.
E aí eu vou falar agora Quer falar mais alguma coisa aí? Não. Monjar e tal? Então, assim, é o ideal antes e depois, tá? E aí, pessoal, eu separei um outro assunto também, muito importante, e é uma evidência que também conectado a muita gente que não tem esse hábito de ir até o laboratório, essa cultura, né, de procurar o laboratório, acaba, vamos falar assim, para polemizar aí, acaba queimando, gastando dinheiro à toa, jogando, rasgando dinheiro à toa, que é o lance das vitaminas. Isso aí tá hypado, esse lance Vitamina das é polêmica. né? Vitamina... Isso aí é polêmica. Inclusive, já tivemos lá até polêmica entre a gente com isso aqui. Já. Mas o nosso intuito aqui também do Papo de Laboratório é falar para vocês sobre esse assunto, né? Então, fala aí. O problema hoje, porque eu percebo, assim, que de uns tempos para cá as pessoas estão preocupando mais com a saúde, assim, mais da questão física, estética, né? E com isso veio as coisas boas, mas também vem as coisas ruins, né? Que a falta de informação traz. As coisas ruins, o que a gente oferece para o paciente a informação. Igual o Dr. Deseng falou, a vitamina é hypado hoje, né? Todo mundo tem que estar com a vitamina, ó, lá em cima. Que é uma coisa ruim? Não, se tiver dentro de um padrão, de necessidade. Eu sempre falo com os pacientes assim do laboratório que, gente, o nosso corpo ele é inteligente, o nosso cérebro é inteligente. Aquilo que a gente precisa, o nosso corpo sinaliza, né? E eu conversando essa semana passada, com um profissional da área da saúde também, e ele me relatou que a gente estava falando exatamente sobre vitaminas. E ele me relatou assim, como que ele tem encontrado hipervitaminose nos pacientes. Esse é um problema. Hipervitaminose, porque assim, vitamina coisa boa é boa, mas o excesso dela é tóxico. Tão ruim quanto a falta. Talvez até pior em alguns casos. Essa questão do consumo de vitaminas, sem indicação clínica, sem a necessidade clínica formal, é ditada até pelas mídias, pelas fabricantes. Isso é uma grande indústria, né? Uma grande indústria da estética indicada. Então é importante as pessoas, ao se aventurar a consumir vitaminas, eu vou ser até atrevido a dizer mesmo as pessoas se têm uma indicação médica, tá? Sim. Procurar saber se essas vitaminas não estão num padrão excelente nas suas correntes sanguíneas, né? Exatamente. As pessoas têm que averiguar se está precisando mesmo ou não, porque um aumento muito grande de vitaminas em quantidades não fisiológicas causam problemas sérios. Problema seríssimo. Hipervitaminose por vitamina D, por exemplo, é seríssimo, né? Paciente com hipervitaminose, assim, eu até falei, os sinais podem ser até pior do que a falta dela, digamos assim. Isso virou uma grande indústria, né? Na verdade, é um ciclo, né? É um ciclo, porque você vende aqui uma solução que gera um problema que vai vender outra solução depois. Então, você tocou no ponto de solução. E assim, eu ia até falar disso, estava até esquecendo, mas eu ia falar disso. Tem muita gente que vai tomar vitamina, e eu não sou contra, tá? Acho que aqui ninguém é contra. Já tomei. Ninguém é contra tomar vitamina, né? Eu não sou contra remédio, vitamina, não sou contra isso. Mas claro que tem que ter necessidade, cara. Tem que estar associado a uma necessidade. E aí tem muita gente que chega e fala, nossa, mas eu comecei a tomar aquela vitamina, me senti muito melhor e tal. E existem estudos, vários estudos, Universidade Americana, Universidade Inglesa, que comprovam o efeito placebo, o efeito psicológico da utilização de vitaminas. E aí eu coloco pelo um contexto do nosso mercado, são pessoas que pagam, sei lá, eu nem sei se você sabia disso, R$1.500, R$2.000 em vitamina B12. Sim. Que na farmácia, sei lá, R$30, R$40. Não estou julgando, tá? Porque tem administrações que devem ser endovenosa, intramuscular por falta de absorção, enfim, é um papo técnico. Mas, assim, isso virou uma indústria,
né, de fato, para influenciar as pessoas, para usar, para ganhar dinheiro, de fato. A vitamina é uma coisa boa, mas quando bem utilizada, né? E aí vem, normalmente todo mundo vem e traz essa pergunta, né? Como que eu vou saber que vitamina tomar? Começa pelo Começa laboratório. Mas é e vai verdade. ser muito mais barato, porque, não digo que é muito mais barato, mas você vai fazer a terapia, reposição, enfim, de vitamina de uma forma muito mais inteligente. Porque muitas vezes você vai torrar um dinheirão à toa, que você poderia gastar com outra coisa, sei lá, com uma alimentação de qualidade talvez, e torra um dinheirão para poder tomar um monte de vitamina que você não sabe se tem necessidade ou não e que pode te fazer mal por, como a doutora Ana Cristina falou, hipervitaminose. Certo? E isso, assim, hoje, isso é muito mais comum do que vocês podem imaginar. Paciente com hipervitaminose. Principalmente E de fala aí, doutor Décio, B12. qual que é o produto, qual que é a solução do laboratório Dr. Décio para quem quer saber se precisa ou não de vitamina? Procure saber as suas condições, as suas necessidades. E você vai procurar onde? Essas respostas no laboratório do Dr. Décio. Laboratório Dr. Décio. Eu dei a deixa, mas eu acho que ele esqueceu. Procurar Então- o quê? Nós Então temos fala, o Ana nosso, Cristina, nós temos o nosso o nosso glorioso VitaCheck. Ah, sim. VitaCheck. O laboratório Dr. Décio oferece um pacote de determinações de quantidade de vitaminas, aquelas mais, Exatamente. As mais principais, específicas. né? As As principais. principais. Então, nós temos um produto chamado VitaCheck, Isso. que vai dar informação para vocês que estão ouvindo, a real necessidade de estar precisando ou não de uma suplementação vitamínica. Exatamente. É claro que a gente está falando aqui de uma solução nossa, do nosso laboratório, para te ajudar, tá? A gente está falando disso. Mas, assim, o intuito nosso é aumentar, você que está assistindo, é aumentar o seu nível de consciência de como, tá vendo? Situações que talvez você nem imaginava que o laboratório seria extremamente importante, inclusive para economizar dinheiro. Claro que a saúde é mais importante, mas inclusive para economizar dinheiro. Então, como você pode contar com o laboratório para isso, de fato, né? E assim, eu sei que tem gente que assiste a gente aqui, o canal do YouTube é uma coisa abrangente, né? A internet não tem limite, não tem fronteiras. Então, talvez você está vendo esse podcast aqui e, não sei, talvez você está em alguma cidade que o laboratório Dr. Décio não está lá fisicamente, talvez ainda não está lá, mas procure uma solução nesse sentido, tá? Procure uma solução de exames, procura se aproximar do laboratório, tá? E se na sua cidade tem um laboratório Dr. Décio, já tem isso tudo pronto para você, é óbvio, tá? Mas o intuito aqui é fazer vocês entenderem a importância e como os exames conseguem interferir positivamente na sua vida. Eu queria até deixar bem claro que o nosso laboratório já tem 41 anos de atividade, né? Nós estamos bem-sucedidos na nossa área. E a nossa razão principal de estar fazendo um programa de informações não é necessariamente financeiro, não. Nós estamos bem realizados, né? A nossa principal preocupação realmente é ajudar as pessoas mesmo, Transbordar. transbordar. Isso Transbordar. aí. Oferecer para as pessoas de volta o que elas fizeram por nós. Pronto. Esse é a essência, né? E a nossa cultura, voltando, pegando esse gancho que você está falando, a nossa cultura não é fazer exame. Nosso laboratório, ele não é um laboratório para fazer exame, é para ajudar as pessoas. É um laboratório para entregar experiência, entregar ajuda, solução, direcionamento, triagem. Esse é a nossa grande cultura, né? E é uma cultura que, orgulhosamente, passando de pai para filhos, né? Então, esses valores que a gente determina, é algo que você tem que colocar na conta quando você vai lá saber qual o preço do exame. Exatamente. Esses são os valores, tá? Então, eu acho que para o primeiro podcast aí do Papo de Laboratório, foi proveitoso, né? Espero que tenha sido para vocês também, né? Fazer sentido de tudo.
Obrigado aí, galera da produção aí, tá? Da agência. Obrigado mesmo. E assim, quer dar uma palavrinha aí, falar alguma coisa pro final? Pode ficar à vontade aí, pô. Laboratório não é tudo igual. Eu acho que agora ficou claro pra galera. Ficou. Mas é isso aí. Eu quero perguntar à produtora de vídeo, alguém trouxe um cupcake? Você não pode. Boa. Na próxima tem que trazer. Galera, olha só. Eu queria pedir aqui vocês que assistiram até aqui, ficaram até aqui, dá o like aí nesse vídeo. Vai ajudar a gente, ajudar outras pessoas a perpetuar tudo que a gente fala aqui. Se inscreva no canal para as próximas notificações, os próximos vídeos, você continuar vendo as informações que a gente passa aqui, que são valiosíssimas, e a gente está fazendo isso de graça para você. Por quê? Para transbordar. Isso é para transbordar. O que a gente oferece aqui são soluções para te ajudar. Claro que é o nosso serviço fazer isso, mas são soluções para te ajudar. Então, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa escutar. Se você sabe que alguém está tomando um Monjaro sem assistência, faz pelo menos exame de laboratório. Se você acha que tem gente tomando um monte de vitamina à toa, se entupindo de vitamina, gastando um dinheirão e nem sabe se realmente está faltando, e às vezes pode até estar em excesso, fala com ele para procurar a gente. Em algum lugar desse vídeo tem um QR Code que você pode entrar diretamente em contato com o nosso balcão digital para tomar qualquer tipo de informação do que você escutou aqui, beleza? Então, dá o like nesse canal, dá um like nesse vídeo, se inscreva nesse canal, tá? Para receber mais vídeos. Se você ainda não viu outros vídeos, a gente já tem alguns vídeos ali no nosso canal, que está bem recente, ainda começou. Tem o quê? Uns 3 meses, cara? Mais ou menos uns 3 meses que a gente começou. Até menos, né, que a gente começou esse canal. Mas já tem bastante informação valiosa. Você vai receber as notificações dos vídeos novos que estão chegando. E aí, pessoal, compartilha com alguém que você acha que precisa dessa informação. E é isso aí. Agradecer a presença nesse vídeo de hoje, Dr. Décio, fundador, doutora Ana Cristina, parte junto com a gente da direção. E galera, é isso aí, né? Um abraço. Um abraço. Vamos comer um cupcake. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.